Estamos de volta, senhoras e senhores. Agora com a roupagem nova, estamos aqui de Gigantes da Educação. Vamos chamar ele que é o responsável por esse movimento tão espetacular que tem sido Gigantes da Educação. Ele que é CEO da Hike Global College. Senhoras e senhores, Edson Magatti, seja muito bem-vindo. Prazer, Léo. Mais uma oportunidade aqui de trazer outro gigante da educação com a gente, né? Toda segunda-feira a gente traz alguém com relevância aí no nosso mercado de Brasília que está fazendo um bem para o Brasil, de melhorar o Brasil um aluno de cada vez através da educação, né? Hoje estamos aqui com o Daniel Dalmácio, que é diretor executivo da Escola das Nações. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo, né? Imagina que a agenda não seja brincadeira lá. Bastante corrida, mas é um prazer. A gente acha um tempinho e sinto muito honrado de estar aqui compartilhando com você desse momento. A gente estava falando, vocês falam que todo mundo fala, mas esse nome, Gigantes da Educação, é um nome opressor, assim, né? Pô, quem sou eu no rolê, que não me diz aí, né? Para me considerar um gigante da educação. Só fazendo a minha parte de contribuir para esse mercado. A gente fala, mas a gente sabe que a Escola das Nações é uma escola que tem muita história em Brasília, né? E desde pequeno eu lembro desse nome, é algo que está já no histórico da cidade, né? Então, com certeza, merece sim o cargo de Gigantes da Educação. A gente que está honrado de recebê-lo aqui, inclusive, né? Então, Daniel, conta um pouco da sua história. Você já agora está no cargo de diretor executivo aí da Escola das Nações, que é uma escola relevante aqui em Brasília, mas como que começou sua história com a educação? Como é que foi o comecinho? Acho que um pouco... Minha história com a Escola das Nações é uma história muito particular, né? Então, eu sou ex-aluno da escola. Olha só que legal. Tudo começou quando eu tinha 11 anos de idade, a gente morava em Caxias do Sul. Minha mãe foi convidada a trabalhar aqui em Brasília. E aí, nos mudamos para cá, eu, minha mãe e minha irmã na época. E como pacote do trabalho que ela fazia à época, foi ter a oportunidade de estudar na Escola das Nações. Então, ela trabalhava na Escola das Nações? Não. Ela trabalhava para Assembleia Espiritual Nacional dos Barrais do Brasil, que é a instituição que rege a Escola das Nações. Então, a Escola das Nações é uma instituição sem fins lucrativos, mas de orientação religiosa. Não que a gente pratique ou que o nosso objetivo seja conversão, né? A conversão. Mas os valores fundamentais da escola, né? Que é a base e que é o nosso diferencial também, de certa forma, eles vêm todos oriundos da fé Bahá'í. Então, minha mãe trabalhava para essa instituição. E aí eu e minha irmã tivemos a oportunidade de ser bolsistas, estudávamos lá como bolsistas. Na época não tinha um segundo grau, então eu fiz da 5ª à 8ª série. E aí saí da Escola das Nações, não tinha um segundo grau, fazia o segundo grau fora, numa outra instituição de ensino. E fui retornar só em 2004 depois, já com 20 e poucos anos, eu tinha acabado de retornar ao Brasil. E tinha... Você morou fora? Morei fora. Morou onde? Morei em Israel, morei um tempo na Europa também, na Alemanha. Legal. E aí um amigo me convidou na época, falou, pô, você tá aqui em Brasília, eu tava tentando me encontrar, recomeçar a minha vida na época. Ele, pô, vem trabalhar aqui. E eu comecei na escola em 2004 como assistente de sala, então. Putz, que legal. E aí nessa jornada, tô na Escola das Nações agora há 19 anos, né? Então comecei como assistente de sala, daí virei recepcionista, daí na época a escola, eu fazia publicidade e propaganda na UNB, e a escola não tinha um departamento de comunicação. Então eu falei, pô, a gente precisava fundar um departamento de comunicação. Aí fundei o departamento de comunicação, trabalhei na parte de atividades extracurriculares, aí daí virei assistente de diretor financeiro, daí virei o diretor financeiro, e agora nos últimos 2 anos estou como diretor executivo da escola. Putz, que legal, que história bacana, hein? Bastante tempo. Então, hoje minha esposa trabalha lá, minha filha estuda lá, então... O vínculo com a escola é realmente além do profissional, né? É um projeto de vida, digo assim. Que legal. Interessante isso, porque na minha cabeça eu sempre achei que tinha alguma coisa a ver com as embaixadas de Brasília, né? Escola das Nações. E na verdade é um instituto... Qual que são cristãos, os Bahá'ís? O que Não, que é uma religião independente. Então vamos explicar um pouco. Então, a escola foi fundada nos anos 80 Então existiam 2 casais americanos que vieram para o Brasil. E eles... de designação religiosa Bahá'í aproveitar também. E botar a Escola das Nações aqui para
Tem alguma ligação com o judaísmo ou não? Não. É porque foi curioso quando você falou Israel. Eu vou Tem ligação, explicar. mas tem ligação com Abraão, né? Vamos lá. Tô Vamos super trocar. curioso. Não, Super curioso. então, esses casal que veio dos Estados Unidos, eles eram Bahais, na religião Bahai, e eles tinham a visão de fundar uma escola onde crianças de qualquer lugar do mundo pudessem estudar num ambiente comum, onde elas pudessem se sentir respeitadas e fazer parte de uma comunidade maior. Por que isso? Porque isso é um dos princípios da fé Bahá'í, uma religião independente. Nós temos nosso próprio profeta, que é Bahá'u'lláh, e a mensagem principal é a unidade na diversidade. Então, Bahá'u'lláh fala que a humanidade evoluiu para um ponto onde nós precisamos entender que a humanidade é uma só. Nós somos todos filhos de um mesmo Deus, e que essas questões de separação que foram criadas pelo homem, então nacionalidade, origem. Então, o objetivo da comunidade Bahá'í no Brasil é promover a unidade, né? Então, esse é o princípio. Então, os valores fundamentais da Escola das Nações são quais? Então, nós estamos falando de unidade na diversidade, igualdade de direitos entre homens e mulheres, o estabelecimento de uma língua universal para a comunicação no mundo. Então, é uma religião muito progressiva nesse sentido. Então, o que tem a ver Israel com isso, né? Então, o Centro Mundial Bahá'í. Então, os Bahá'ís, uma das características da fé... Da onde que vem o Bahá'í? Então, vamos lá. Então, uma das características da comunidade Desculpa Bahá'í... a ignorância, mas eu realmente tranquilo. não conheço. Assim, é uma religião recente, tem 180 e poucos anos. Então, a comunidade Bahá'í, uma das características é que nós não temos clero, né? Então, Bahá'u'lláh fala que a humanidade já evoluiu para um ponto onde a gente não precisa mais ter alguém para nos orientar no nosso caminho com Deus. Então, Sacerdote. Nós não temos sacerdote. Então, temos instituições administrativas, que elas existem a nível local, nacional e mundial. E o Centro Mundial Bahá'í fica localizado em Israel. Fica em Haifa, em Israel. E o Centro Administrativo Bahá'í, ele é todo administrado através de voluntários. Então, Daniel foi fazer serviço voluntário em Israel. Fiquei 1 ano e meio lá, servindo na área de segurança. Então, foi uma oportunidade muito legal, porque eu tive a oportunidade de viver e conviver com pessoas do mundo inteiro, porque existem Bahá'ís espalhados pelo mundo inteiro. Então, todos os Bahá'ís de diferentes lugares do mundo passam um tempo de serviço se voluntariando lá. E aí o serviço varia um pouco de natureza. Então, esses serviços com menor valor agregado, segurança, jardinagem, que você consegue capacitar rapidamente para a pessoa exercer a função, geralmente quem faz é os jovens, assim. Então, pessoal de 18, 19, 20, 21 anos. Os serviços mais delicados, mais focados dentro de uma área de profissão, aí são pessoas que realmente já têm experiência na sua área e aí tendem a passar um tempo maior lá. Então, a Escola das Nações é uma instituição de cunho educacional, né, que foi fundada por esses dois casais, por isso também da mentalidade internacional. Eles eram americanos, eles ainda residem em Brasília, né? E aí, nesse tempo todo, a escola vem... Esse casal ainda mora em Brasília, então? Tá vivo. Sim, um deles mora em Brasília e o outro mora nos Estados Unidos. Mas sim, então são todos vivos ainda. Todos os fundadores estão vivos ainda. Continuo falando? Não, mas antes de vir aqui, eu perguntei para um amigo, um membro do meu conselho, que participou de um podcast, ele falou: Daniel, cuidado para não falar demais, tem que deixar rolar um bate-bola. Então, não, é a gente que não pode falar demais, né? Quem vem aqui pode falar à vontade. De gastar o tempo todo só eu falando, né? Não, é porque é algo realmente muito novo. Eu prometo fazer a última pergunta sobre isso. Tranquilo. Que você começou a falar, eu falei, nunca ouvi falar, e perdoa mais uma vez a nossa ignorância nesse sentido, mas vi que tem uma proximidade ali com Abraão. Então, vamos falar um pouco da religião. Porque aí eu tô falando da origem de quase todas as religiões do planeta, né? Então, Bahá'u'lláh, a percepção Bahá'í de religião funciona da seguinte forma. Bahá'u'lláh fala que a religião é uma questão progressiva. Uma ótima analogia é como escola. Então, Bahá'u'lláh fala que de tempos em tempos, Deus manda um profeta para educar a humanidade. Então, todos eles têm a mesma origem. Então, eu como Bahá'í, eu também acredito na figura de Cristo, como eu também acredito na figura de Abraão. Eu só entendo que eles vieram em tempos distintos do progresso da humanidade, com mensagens específicas para aquele momento. Então, é como se fosse uma escola. Então, quando você está lá na terceira série, por exemplo, no terceiro ano, o seu professor está ali, o seu professor, ele sabe muito mais do que ele está te ensinando. Mas ele está te ensinando aquilo que você tem a capacidade de entender naquele momento. Quando você passa para o 4º ano, você não esquece ou ignora aquilo que você aprendeu no terceiro ano. Você usa aquilo como base para construir o seu conhecimento no 4º ano. E um novo professor vem. Esse professor também sabe muito mais do que ele está te ensinando. Então, a perspectiva que a gente tem é essa. Então,
os profetas, eles vieram de tempos em tempos trazendo uma mensagem específica, e não porque eles eram limitados, mas é porque a humanidade estava preparada para ouvir aquela mensagem naquele momento. Então, para esse momento, os Baha'is acreditam que Baha'u'lláh veio com uma mensagem específica que é uma mensagem muito voltada na unidade da humanidade. Então, nós evoluímos para um ponto, nós como sociedade, nós, a humanidade, para um ponto onde a gente precisa começar a se ver como uma sociedade global. E olha, esse cara veio há 180 anos atrás. Onde que ele estava? Ele surgiu no Irã, né? No Uma Irã. religião que surgiu no Irã, mas que hoje está espalhado pelo mundo inteiro. Que Então, interessante. se você jogar na internet, aí você consegue aprofundar. Então, Aham. vou dar um exemplo interessante. Os Baha'is, eles não têm, como eu falei, a gente não tem clero, né? A gente tem templos. E esses templos, que são estruturas físicas que existem pelo mundo, elas não são focadas só para os Baha'is. E acho que eles são uma representação viva do que a gente acredita. Então, se você for, por exemplo, o templo na América do Sul fica no Chile, né? Então, se você for em Santiago, no Chile, tem a oportunidade de conhecer. Todos os templos têm a mesma característica. Eles têm 9 portas que representam as 9 grandes religiões mundiais. E as 9 portas, elas dão para uma mesma sala, que é que simboliza a união das religiões em foco de uma coisa só, que é o progresso da humanidade. Então, as dores que a gente vive hoje em sociedade, com essas questões relacionadas à religião, e olha que a nossa conversa mudou da água para o vinho, assim, né? Mas essa que é a beleza do podcast. elas vêm de uma leitura equivocada da humanidade, de que um profeta ou um outro profeta estão corretos, né? E se você passar a olhar, você vai ver que os valores fundamentais das religiões são todos os mesmos. São bem parecidos. O que muda são as regras sociais. Por quê? Porque são regras que valiam naquele momento. Mas nós, como sociedade, a gente evolui. Então, para que a religião não fique obsoleta, ela precisa evoluir também. Mas os valores fundamentais são os mesmos. O que muda são as regras que você vai aplicar na sociedade naquele momento. Então, no futuro, um outro profeta virá, porque a humanidade é uma evolução constante. Interessante. E vai trazer regras que vão ser válidas para aquele momento. Então, pensa só se Baha'u'lláh chegasse agora e falasse assim: unidade intergaláctica entre planetas. Você fala, meu irmão, esse cara é louco, o que esse cara bebeu? Né? Porque não faz sentido para nossa sociedade nesse momento. A gente não evoluiu para esse ponto. Ainda, né? Quem sabe no futuro. Ainda, então, mas talvez no futuro, né? É muito egoísmo nosso achar que no universo desse tamanho, né, que a gente seja a única forma viva e inteligente no mundo, assim, no universo. Então, eventualmente, como a humanidade evolui, a gente tem evoluído. Pensa no celular, pensa no iPhone, pensa como era a nossa infância e o que é a nossa vida hoje. Se na nossa infância a gente tinha a capacidade de imaginar que a gente ia viver o que a gente vive hoje, que a gente já está aqui reunidos nessa sala, Sim. transmitindo uma conversa via internet para que qualquer pessoa no mundo pudesse assistir. Sim. Isso é o potencial da evolução humana, né? Então, para que a religião não fique ultrapassada, ela precisa evoluir também. Então é esse que é um pouco, uma leitura muito por cima do que é a fé Bahá'í. Interessante. Só me veio à mente aqui que existem outras assim também. Eu lembrei dos Mormons, né? O Mormon é uma religião recente, está crescendo muito também, com outro tipo de crença. E esse assunto, na verdade, ele é muito relevante quando a gente pensa assim, se tem escolas tradicionais, por exemplo, a gente tem o Marista, uma escola altamente tradicional em Brasília, Perfeito. que traz valores muito fortes, ainda que também não pregue a religião em si, mas ela traz a questão dos princípios. A gente tem hoje a maior rede de escolas de Brasília, que é a Escola Adventista. Ela que está mais multiplicada, tem mais pontos em Brasília, que também não prega para os seus alunos ali a questão de se tornar adventista, não busca a conversão, mas traz os princípios. E a gente vê que muitos pais buscam uma boa educação, buscam conteúdo, buscam, de repente, uma educação inovadora, mas estão muito preocupados também com que valores que essas escolas elas trazem para os seus alunos. E é muito bacana saber que vocês trazem valores muito importantes para a sociedade, além da educação. Eu diria que a educação ela ganha uma proporção um pouco maior, porque além do português, do inglês, ela ganha essa proporção de formar o ser humano em um cidadão melhor, em uma pessoa melhor, de acordo com o tempo que nós vivemos e com a visão na frente. Com tudo que você trouxe hoje aqui, a gente tem uma leitura diferente da Escola das Nações. Ficou algo muito... Eu não sei explicar a palavra. Mais profundo, assim, mais profundo, mais humano, mais preocupado com cada um dos alunos que estão ali, com uma perspectiva mais ampla do que o português, a matemática e a história. Isso é bacana. A Escola das Nações, na natureza do nosso serviço, a gente acaba atendendo um público bem específico, né? E então você pensa que esses alunos que estão ali com a gente, eles têm o potencial de serem os futuros líderes da sociedade.
né? Que público que é esse? Quem que é o... A gente acaba que tem uma mensalidade que acaba atendendo o público a mais, né? Não é porque é o objetivo da escola atender esse público específico, mas o serviço que a gente presta tem um custo muito elevado, né? Educação internacional, você tem que recrutar de fora, trazer professores estrangeiros para o seu quadro, né? E você não compete no mercado, você está competindo com todo mundo. Então, você pensa, trazer um cara para o Brasil quando ele tem é que nem, é mais ou menos, é equivalente ao futebol. Pensa tentar trazer o Neymar para o Brasil com o mercado árabe operando. É a mesma coisa. Então, a gente também compete no mercado internacional para trazer um professor. Então, tem que se oferecer um pacote, salário interessante, né? Então, os custos associados à prestação de serviço são muito elevados também. Então, acaba que você acaba atendendo um público com alta capacidade de renda. E essas pessoas serão os futuros empresários, serão futuros líderes. E a gente precisa mudar a sociedade que a gente vive. Vocês têm muitos alunos das embaixadas também? A gente também atende esse público, né? As embaixadas, a gente tem... Não é a maioria do nosso público, a gente atende... Apesar da gente buscar promover um ambiente internacional, e a gente tem alunos de todos os continentes, praticamente, mas a gente ainda tem a maioria de brasileiros, né? Estudando com a gente. E são esses brasileiros que querem proporcionar a seus filhos a oportunidade de ter um ambiente internacional. Mas a gente fez recentemente, durante nosso planejamento estratégico, com a consultoria, a gente fez uma pergunta para os pais sobre o que os atraiu para a Escola das Nações. E o primeiro ponto foi os seus valores fundamentais. Olha, E aí depois a gente perguntou o que mantém os seus filhos na escola. Novamente, o principal ponto, os valores fundamentais da escola. Que interessante. Então você vê que é o que você falou um pouco, né? A escola, os pais, eles estão preocupados não só na educação formal, né? Saber somar, essas questões de matemática, história, português, geografia, inglês, português. Ok, com essas habilidades, o que meu filho vai ser, né? Porque pensa, como aquela coisa que a gente falou, né, mais cedo. A gente, na nossa infância, será que a gente imaginava que a gente está vivendo isso aqui? Agora imagina esses meninos. O que espera por eles, né? Então é muito mais do que o conteúdo. E isso é uma falha que a gente tem no país, né? Essa educação focada em conteúdo, essa educação focada em passar para vestibular, passar no Enem, ela é muito limitada, porque essa é uma fase muito específica. Lógico que tem valor, e não é importante, porque é uma parte da vida da gente, né? Eu consegui entrar na universidade, na UNB, passando no vestibular da UNB, estudei pra caramba, entrei. Mas é uma fase, né? E aí você cumpre essa fase, e aí você tem quantos anos aí pela frente ainda? Isso é, né? Se você colocar no percentual, qual é o nível de relevância que essa fase tem na nossa vida. E então a gente precisa pensar no futuro, a gente precisa educar os nossos alunos para que eles sejam capazes de viver numa sociedade em mudança constante, né? E o conteúdo acadêmico, obviamente, é relevante. E isso a gente, né? E o nosso foco todo, a gente fala aqui na Escola das Nações, nossas conversas todas revolvem em torno de qualidade, né? Então, como é que a gente pode constantemente melhorar aquilo que a gente faz? Mas não só para que eles aprendam o conteúdo, mas também para que eles se possam tornar pessoas melhores. Então, lá na Escola das Nações, por conta da natureza da própria instituição, a gente tem um departamento chamado Departamento de Educação Moral e Cidadania Global, né? E esse departamento, ele tem uma autonomia de desenvolvimento curricular que presta esse serviço dentro do currículo da escola. Então, os alunos eles aprendem sobre valores, sobre postura, sobre atitude, sobre serviço, desde o maternal 2 até o 2º grau, né? Então, a gente adapta o currículo para a capacidade da criança. Então, na educação infantil, o aluno vai estar aprendendo sobre valores, né? Sobre como é que ele consegue ver esses valores ali, praticar aqueles valores dentro do ambiente de sala de aula com colegas de 2, 3, 4. E aí isso vai culminar no ensino médio já com serviço social, né? Então, como é que eu posso ser um agente de transformação da sociedade? Os alunos fazem serviço social? Sim, mas é interessante que a ótica tem que ser vista com cuidado. Porque muito que a gente vive hoje é uma ótica meio de assistencialismo, né? Então você vai, arrecada alimentos e doa. Isso tem importância, mas como é que a gente tem que estar pensando na hora de elaborar serviço, né? Como é que a gente transforma a sociedade? Como é que a gente empodera as comunidades para que elas possam se desenvolver por si só? Então, não dê o peixe, ensine a pescar. Perfeitamente. Então não é só dar o peixe. Obviamente que existem momentos em que dar o peixe é extremamente relevante. Mas se você quer que a sociedade, que as bases se transformem, elas precisam se sentir empoderadas e capazes de mudar a si mesmas, né? A buscar. E é importante ter essa leitura de realidade. Então, não é chegar com um projeto pronto. Legal. É entender o que é relevante para eles, né? Então, se eu vou ali
Santa Luzia, se eu vou na estrutural, não é eu chegar aqui, morador do Lago Sul, e falar, olha, eu vou fazer isso aqui para vocês. Não, o que vocês precisam, né? Dá muito mais trabalho. E como é que a gente pode empoderar vocês, como é que a gente pode ajudar vocês nesse processo de empoderamento para que vocês mesmos possam transformar suas próprias realidades. Que legal. E aí fica sustentável, né? Porque hoje em dia você tá lá, mas aí amanhã você não tá. Como é que aquele grupo da sociedade vai continuar evoluindo? Você tem um exemplo de um projeto impactante que vocês fizeram? Cara, a gente tem alguns projetos caminhando, então teve o envolvimento das nossas alunas, né, com uma questão muito específica. Algumas das alunas nossas foram visitar a Colmeia, né, a presídio feminino aqui, e elas descobriram que itens básicos de higiene não faziam parte do kit que era doado, que é dado pelo Estado, né, no caso o absorvente feminino. Sim. E essas alunas então, começaram um movimento inicialmente de arrecadação, que virou projeto de lei a nível de DF, e depois virou projeto de lei a nível nacional. Então hoje esse item faz parte do kit que é dado às presidiárias, né? Algo que é fundamental. Cara, e assim, a gente... Foi um projeto dos alunos da escola? Começou com esse projeto dos alunos. Só explica um pouquinho aqui, Daniel. Desculpa, perdão interromper, mas elas começam esse movimento lá no Colmeia. Eu tenho ciência de que as presas lá não recebiam a questão do absorvente íntimo. Mas existe alguma influência naquilo que foi gerado como lei depois ou não, diretamente? Eu sei que houveram conversas, porque eu sei que na época eu estava como diretor financeiro, mas eu lembro que a gente teve uma sessão, marcamos uma sessão aqui no Distrito Federal, na Câmara dos Deputados, com essas alunas, com os deputados, para conversar sobre o tema. E é isso. Eu não sei se houve relação, não quero criar nenhum tipo de vínculo, Mas houve conversas? Houve conversa, sim. Cara, tem uma aluna nossa, Eduarda Zogby, ex-aluna nossa. Cara, essa para mim é uma aluna assim que representa aquilo que a gente quer que os nossos alunos se tornem. Essa menina, se você procurar ela no LinkedIn, ela lidera tudo a nível de adolescente, a nível de jovem, questões de aquecimento global, impacto de meio ambiente. Ela tá trabalhando agora com a fundação do Obama, né, para levantar, assim, raise awareness, né, relacionado a essa questão do aquecimento global, impacto do meio ambiente. Então, assim, pra gente, é esse que a gente gostaria que todos os nossos alunos saíssem, com essa visão de agente de transformação da sociedade, né? Porque é muito importante a gente pensar, óbvio, na nossa carreira, naquilo que a gente quer conquistar pra gente, mas a gente percebe que essa visão que só pensa em si, ela tem gerado uma sociedade muito disfuncional, né? Então, a gente hoje... né, nos grandes centros, nós moramos lá no Alphaville, nossas lindas casas, com nossas lindas piscinas, cercados por enormes paredes, arames farpados e segurança. E a gente vai aceitar essa realidade até quando, né? Então, a gente precisa realmente pensar um pouco mais a nível de sociedade, se a gente quiser promover um mundo mais justo para todos. Que legal. Criar cidadãos para o mundo mesmo. Espetacular. Milena, não sei se é sua esposa, Milena Dalmácio. Minha irmã. É sua irmã? É Dalmácio? Dalmácio. Dalmácio. Botou Daniel, super profissional da educação. Que legal ver ele falando sobre educação e também princípios morais dentro das escolas. Valeu, Mix. Ela mora em Americana, em São Paulo, é minha irmã, pô. Beijão pra você. Eu tava com ela há pouco tempo, é um prazer. Daniel, uma pergunta sobre a escola. Os fundadores são americanos. Correto. Vieram dos Estados Unidos, um casal americano. Barral que veio dos Estados Unidos. Dois casais. Isso. Então são 4 pessoas que vieram Correto. e fundaram a escola. Hoje a influência é muito americana ou vem de outros países também para os professores? Então, eu pergunto, a maioria dos professores vem dos Estados Unidos, o currículo é americano. Como é que é a Escola das Nações em termos de país? Então, são várias perguntas. Então, sim, a nossa educação ela ainda é muito fundamentada no modelo americano, né? Então, a Escola das Nações é uma escola credenciada internacionalmente. Então, nós temos uma empresa, uma associação nos Estados Unidos, chama New England Association of Schools and Colleges, que ela representa, ela valida a qualidade educacional das instituições do Nordeste americano, onde tem Harvard, Yale, né? E essa mesma associação é a associação que valida a nossa qualidade educacional. Então, o que isso quer dizer? Então, existe um ciclo de credenciamento. Então, eles vêm, visitam a escola, conversam com os pais, alunos, professores, fazem como se fosse uma auditoria completa da escola para assegurar que a escola atende o padrão de qualidade, tanto acadêmica quanto curricular quanto a parte de estrutura física, professores, que eles consideram como válidos, né, naquela região dos Estados Unidos.
Dito isso, nós operamos no Brasil, né? Então a gente precisa cumprir BNCC, nós precisamos cumprir 200 dias letivos. Então, a Escola das Nações, ela também é uma escola credenciada no Brasil. Então a O gente desafio de atender tanto os Estados Unidos quanto o Brasil Isso, então na quando a gente educação. fala que os nossos alunos eles têm acesso a múltiplos diplomas, vem um pouco disso. Então, tem o diploma brasileiro, porque a gente cumpre com as normas da Secretaria de Educação. Nós, por sermos credenciados com a NIASC, né, nós também podemos emitir um diploma que tem valor nos Estados Unidos, para o aluno poder acessar a faculdade. E aí também nós temos programas, então nós oferecemos para os alunos do ensino médio, através da instituição chamada College Board, o que a gente chama de AP Courses, né? Que são os cursos de Advanced Proficiency. Então, são cursos mais avançados. E esse programa, ele requer que o aluno cumpra com algumas disciplinas e ele culmina, ele se encerra com uma introdução à iniciação científica, né? Então, os alunos têm que apresentar um projeto científico no final. Se eles cumprirem com todos esses requisitos, aí eles conseguem também um diploma através do chama AP Capstone Diploma, que é um Legal. diploma através dessa associação nos Estados Unidos. E nós estamos em fase de implementação de uma nova metodologia também, que vai oferecer mais um diploma, mas isso ainda nós estamos em fase de implantação, a gente fala sobre isso quando tiver pronto para poder falar com mais propriedade. É muito projeto, né? Numa escola só. Você consegue vários diferenciais diferentes num diploma. E os professores vêm da onde, Daniel? Grande maioria. Então, nós temos professores brasileiros e professores americanos. Nós temos alguns professores de outras nacionalidades também. Nós temos um professor cubano, uma professora da Espanha. Com medo de esquecer alguém. Mas os estrangeiros, na sua grande maioria, são americanos. Então, a gente recruta eles através de agências de recrutamento dos Estados Unidos, específicas para esse tipo de serviço que a gente presta de educação, né? Então, nós estamos nesse momento em fase de recrutamento. Então, a gente... antigamente, antes da pandemia, a gente ia para os Estados Unidos, aí tinha as feiras de recrutamento. Essas feiras de recrutamento ainda existem, né? Então você vai, de um lado as escolas, do outro lado os professores, e aí você tinha a oportunidade de fazer as entrevistas. Olha, que interessante. Existe toda uma estrutura por trás. Hoje em dia, com o advento da internet, Zoom, então hoje LinkedIn. tudo online. Então a gente faz hoje, desde depois da pandemia, a gente nunca mais sentiu a necessidade de ir realmente para os Estados Unidos recrutar. Então, existem essas instituições que são parceiras nossas, então eles têm uma base de dados, eles têm todo um processo de triagem, tanto dos profissionais quanto das instituições, então não é um free for all, né? Então, você tem uma certa segurança sobre com quem você está trabalhando, com quem você está contratando. E aí você faz as entrevistas, marca online, conversa com a pessoa, faz um offer, né? Vê se a pessoa aceita o offer, e aí vem toda a parte de visto de trabalho e tal, e eles ficam aqui com um contrato temporário de trabalho, 2 anos, 3, e aí esse ciclo acontece o tempo todo, né? Então a gente está sempre recrutando, e tem professores também que acabam indo para outras escolas, e esse é da natureza das escolas internacionais. Para os professores que estão escutando a gente aí, ou pessoas que estão no curso de pedagogia, né, querendo ser professores internacionais, entrar nesse mercado, qual que é a dica que você dá para alguém ingressar nessa área? Para o profissional, fluência do inglês, fundamental, né? Isso é interessante. Antes da pandemia, com a abertura do mercado chinês, a gente passou a perder profissionais brasileiros para o mercado chinês, né? Brasileiros. Depois da Sim, pandemia, isso? antes da pandemia. Antes ainda da E pandemia. ainda continua, né? Então, foi uma abertura de mercado muito interessante. A gente perdeu profissionais. Na Escola das Nações, a gente perdeu 2 ou 3 professores brasileiros que foram para a China, porque é um mercado que tinha acabado de abrir ali, aquecido, né? Então, quando eu te falei da competição internacional, é basicamente isso. Então, é um mercado para todos. Então, se você tiver uma boa formação acadêmica, tiver fluência do idioma, né? Aí você é um mercado para o mundo. Você Tem pode... certificações específicas que as pessoas têm que procurar, coisa do tipo? Ou é mais participar do processo seletivo? Né? Sim. Então, depende, sabia? Depende bastante. Existem mercados mais criteriosos, como a Europa e os Estados Unidos em si, que vão precisar ter um mestrado, alguma coisa, uma qualificação formal mais bem montada, e outros mercados não. Então, existem outros mercados que são mais... Somente os mercados aquecidos, eles acabam precisando dos profissionais, então eles acabam contratando sem muita triagem, assim. Mas ano passado mesmo, olha só que história legal. A gente tem a Rislene, ela era brasileira, começou na Escola das Nações como assistente de sala. Ano passado, foi promovida para professora.
E esse ano ela foi contratada para trabalhar nos Estados Unidos. Existe uma cultura ali, existe uma região ali perto de Boston que tem muitos brasileiros. Uhum. Então eles estavam precisando de uma professora para ensinar português para aquela comunidade. Olha que interessante. Então ela foi, tá lá, perdemos Isso a na professora. escola americana Lá nos mesmo, Estados normal. Aí tem Unidos. uma disciplina de português. Ela virou professora de português porque a Olha comunidade só. brasileira lá é muito grande naquela região. Então hoje ela é professora de português. E é legal porque ela criou um canal no YouTube. Quando ela saiu daqui, ela criou um canal no YouTube para reportar um pouco sobre como é a experiência de morar como brasileiro fora. Tem a Cláudia na China, que acho que agora mudou para Cláudia, não sei aonde, que era uma professora nossa, que foi para a China, criou um canal no YouTube para apresentar para as pessoas o que é essa realidade de trabalhar na China. Agora ela está nos Estados Unidos, então ela mudou o nome do canal dela, mas ela continua postando aí. Essas que professoras, é. elas eram professoras de que matéria? A Cláudia, professora de educação infantil, e a Lene era professora de do segundo ano do Fundamental 1. Mas você sabe a disciplina? A Lene, professora de português. Português. Como é que tem oportunidades? Às vezes as pessoas não sabem. Olha que espetáculo isso. Educação Interessante, infantil. Interessante, né? O mercado internacional disputando você, senhor professor. É? As salas de aula, vocês têm uma quantidade máxima de alunos? Vocês trabalham no perfil de Tiny School? Ou a turma de você tem um pouco mais de alunos? Isso, então a gente trabalha com um número máximo de 25 alunos por turma, né? Na educação infantil é menor ainda, mas vamos dizer que o padrão é 25 por turma, porque professor assistente no Fundamental 1, né, até o 3º ano, para a gente poder ter um pouco mais porque um pouco do trabalho da educação vem também da diferenciação, né? Então, quando a gente era aluno em escola, a gente não tinha diferenciação. Era todo mundo tratado igual. E a gente tinha colegas que sofriam, né? Tinha muita dificuldade de aprendizado. Hoje, nós como sociedade evoluímos muito nessa leitura, né, de comunidade. Então, a gente sabe que tem crianças que têm dificuldade de aprendizagem. E essas crianças precisam ter uma educação montada, ajustada para atender às necessidades delas. Então, quando você trabalha com grupos muito grandes de alunos, você não tem muita dificuldade de atender, né? Então, nós somos uma comunidade, nós atendemos 700 alunos no total, da educação infantil até o 12º ano, né? Então é necessário ter números menores em sala para que a gente possa atender essa diferenciação, dar essa diferenciação. Conhecer os alunos, conhecer as famílias, né? Então existe uma estrutura também montada para apoiar esse trabalho, mas números muito grandes em sala de aula acabam inviabilizando esse trabalho. E pobre do professor, né? A gente vê, é uma profissão que, cara, ela trabalha o tempo todo. O professor trabalha quando o trabalho dele acaba, né? Então tá em casa, tá trabalhando, final de semana tá trabalhando, né? Então, na sua fala anterior, professores, olha, existe uma escassez de professores no mercado, né? Então, Você tá falando de professores Brasília. internacionais. eu tô falando no mundo. No Eu estou falando mundo. no mundo, existem Mas Brasília estudos. também. Em Brasília, a gente sofre com dificuldade de contratar no Brasil. Não, eu acho ótimo quando fala isso, porque todo empresário que vem aqui, eles falam da necessidade, da escassez que tem de profissionais, e nem tá falando de super qualificação. Tá falando, às vezes, de profissionais que queiram realmente se engajar em um projeto. E a gente tá vendo aqui mais um exemplo. E uma Falando de baita professores. oportunidade, né? Professores internacionais que vão ganhar um salário diferenciado. Então, eu vejo, assim, se a gente for falar de longo prazo, é um mercado que vai se aquecer, assim, vai oferecer salários cada vez mais interessantes, porque pela simples escassez do profissional. Quem tem vontade de trabalhar com educação, eu conheço muita gente que tem, e eu acho que é uma tendência de crescimento para o futuro também, porque os jovens estão vindo com uma questão de propósito muito mais forte, a educação traz um propósito muito grande. Sim, Tudo que você sim. falou hoje aqui até agora foi muito forte em cima de propósito. Tá nítido que está muito forte, muito claro para você na tua própria vida, é muito bacana isso. Tem falando da área de educação, tem algumas matérias que você acha que são mais relevantes, ou você vê isso como tudo? Eu acho que todas, né? Mas, inclusive, essa é uma outra questão interessante, porque o que se fala muito hoje em termos de educação é interdisciplinariedade. Então, nós com mais idade, né? Mas somos jovens ainda, mas a gente ainda lê muito sobre a questão a gente vê a educação sobre essa ótica, né? Da matemática, português, história, geografia. Mas hoje em dia, a educação é um mercado que está evoluindo muito, né? Em termos de prática, assim como a medicina, assim como outras áreas. Então, hoje o foco está em interdisciplinariedade. Como é que porque isso vem também alinhado à questão da prática do conteúdo, né? Então,
Às vezes você pega um conceito na matemática, aplica ele na história, e aí, de repente, esse conteúdo ele passa a ter uma visão prática da coisa, né, cara? Sim. Ah, então eu sei como é que eu consigo aplicar esse negócio Legal. aqui. Aí você passa, porque quem nunca? Pra que eu tô estudando isso aqui? Não vou usar nada na vida. Qual o Pra que que eu sentido? tô- Qual o sentido? Fórmula de É. Bastos, pra que serve esse Mas negócio? na hora que você aqui? pega isso e você joga na vida real através de uma É. outra disciplina, né? E aí vem essa questão das ciências sociais, como elas são importantes para essa questão, você passa a entender o propósito das coisas, né? E aí você gera ainda mais engajamento no aluno. Porque é um desafio, né? Desculpa, vai lá. Não, eu ia só complementar que todos os problemas que a gente tem na vida, que a gente tem que resolver na gestão, onde quer que seja, são interdisciplinares, né? Vê até só essa sua própria trajetória. Você começou como profissional de comunicação, resolveu problema de comunicação, daqui a pouco você virou financeiro. E eu imagino ali que muitas coisas que você tinha que resolver no marketing tinha a ver também com financeiro, tem que mandar nota pro contador, tem que fazer, não sei. Então, assim, tá sempre tudo muito misturado, né? Os problemas que a gente tem que resolver. E a gente vai precisar que os alunos tenham a capacidade, os futuros profissionais tenham a capacidade de se reinventar, né? Agora com inteligência artificial chegando aí, abre-se um universo, né, de oportunidades e de desafios, né? Aproveitar que a gente falou da inteligência artificial, tocar no nosso patrocinador. O patrocinador, a GatTech, sempre traz uma pergunta aqui pros nossos entrevistados. E, Daniel, aproveitando o gancho da inteligência artificial, qual que é a importância que você vê da presença tecnológica nas escolas? Fundamental, né? A inteligência artificial faz parte lá agora da nossa rotina, né? Então a gente já disponibiliza isso para os gestores, porque ajuda de tantas formas, né? E a tecnologia, ela tem, como tudo na vida, ela tem nos dois lados, né? Ela é uma nova linguagem. Você pensar a linguagem do código, por exemplo, é uma linguagem universal, né? Então não é assim, não existe a linguagem Código de da código em programação. inglês, é o código de programação em português, é o código de programação. É. Então ele gera essa conexão, fortalece essa conexão universal, né? Por outro lado, a gente, como instituição de ensino, a gente precisa ajudar os nossos adolescentes e crianças a aprender a navegar esse novo mundo, né? Sim. Então, que é novo até para nós, né? A gente ainda está aprendendo a navegar e a gente vê com a chegada da tecnologia essa dificuldade, né? Então, por exemplo, no nosso Fundamental 2, a partir do Fundamental 2, a gente tem o que a gente chama de BYOD, né? Bring Your Own Device. Então, os alunos passam a ter um computador em sala de aula, né? Eles trazem de casa como ferramenta de aprendizagem, é fundamental, né? Então, você não consegue ser funcional dentro da escola, hoje, a partir do 6º ano, e até mesmo no Fundamental 1, quando a gente tem os Chromebooks, né? Sem ter o uso do dispositivo, porque ele é parte quase que simbiótica da gente hoje em dia. Você saiu da escola, da faculdade, você não trabalha mais sem o computador e o teclado ali. Mas aí vem desafios, né? De foco, de fazer o uso intencional, né? A Sim. intencionalidade é tudo, né? Então, e aí, para um adolescente, para uma criança, né? Existe todos esses outros riscos, né? Então, a gente vê... E tudo tem seu momento também. Então, a gente vê algumas exposições muito precoces. Então, minha opinião particular, criança até os 10 anos não tem por que ter celular, a não ser que seja algo muito específico, porque você abre para a criança um universo que ela não sabe navegar, né? Então a gente vê problemas de conflito entre as crianças agora dentro de grupo de WhatsApp, né? E aí acontece no ambiente digital. E aí quem é que tem jurisprudência, ou quem é que vai reger isso? É a família? É a escola? Né? Então as crianças... E é um canal de comunicação, né? E existe ruído ali também. Então, se uma criança pequena ainda está aprendendo a se comunicar no mundo real, a gente tem os conflitos entre as crianças, imagina ainda dentro do mundo digital, né? E aí acaba algumas exposições também que não são adequadas, né? Então, digo que o mercado de educação não é para amador, né? É muito desafiador, porque a nossa sociedade hoje demanda muito das escolas, muito mais do que só ensinar, né? Nós somos agentes ativos na formação das crianças. Então, se você pensar, não sei se vocês têm filhos, mas passa mais tempo na escola do que com vocês, né? Então, acaba que
isso vem pra gente, né? Essa obrigatoriedade de ajudar na formação. E graças a Deus que tem, né? Porque a gente aprendeu durante a pandemia o quanto é difícil cuidar de filho dentro de casa. Então, Olha, o papel que os professores fazem nunca foi tão valorizado como na pandemia. quem tinha filho muito pequeno na pandemia, olha, eu bato palmas, assim, falo, olha, porque foi realmente muito desafiador. Eu tinha uma menina minha filha tinha 11 anos na época, né? E foi desafiador pra gente. Eu fico imaginando pra uma família que tinha uma criança de 3, 4, 5, A gente, o Erickson. O meu era um pouquinho mais velho. eu tinha Olha, parabéns por você ter sobrevivido essa fase. sobrevivi. Não foi fácil, mas a gente sobreviveu. A gente, não, os pais. Nossa, a gente ouvia muitos relatos, né? Muito desafiador. Muito desafiador. Mas graças a Deus superamos e estamos aí de volta pro presencial. Tem mais algumas mensagens aqui. Só finalizar aqui o HTTech. O HTTech, então, são soluções de LMS e todo tipo de solução de educação também. Procura lá, agat.tech e veja todas as soluções, que é feito por educadores também, né? Que é algo de baita diferencial para quem está procurando um profissional de tecnologia. Muito legal. Só ler aqui rapidinho, ó. O Lucas Costa tá mandando mensagem aqui, ó. Botou muito bacana a explicação do Daniel. A Nations não apenas educa, mas forma líderes conscientes e globais. É realmente uma proposta pedagógica única que prepara o aluno para o Brasil e para o mundo. Ramin Shams, acho que é assim que fala, uma entrevista rica. Foi bom ouvir o Daniel e aprender mais sobre as tendências de educação no mundo da atualidade. Parabéns, Daniel. Obrigado, Ramin. Obrigado, Lucas. Ramin é um amigo de longa data. Já foi parceiro da escola até hoje. É muito legal. Legal. Obrigado. Vamos continuar no assunto aqui da tecnologia. Acho que tá bacana. No ensino superior, nós temos um desafio que os professores ainda não aprenderam a lidar, né? Tem professor que não gosta, nem olha, e tem professor que fala que a gente tem que abraçar a solução, só que entendendo como é que vai funcionar, né? Que é o ChatGPT. Surgiu a inteligência artificial, coisa desse ano, né? Parece que faz muito tempo já, mas é coisa desse ano, porque já mudou muita coisa. Mas é em 2023 que o negócio começou a se popularizar e a gente não sabe ainda. Como é que é isso na escola? Como é que tá essa... A gente tem... Então, assim, bem, a Escola das Nações entende como política de que não tem como não abraçar essa tecnologia, né? Ela está presente. O nosso papel é realmente educar os alunos a aprenderem a usar, né? E entenderem os valores fundamentais e éticos por trás dessa ferramenta, né? Porque... no final das contas, ela é só uma ferramenta, né? Eu tava lendo um livro que fala sobre as 10 habilidades que o livro é em inglês, mas a tradução para o português seriam as 10 habilidades que nós precisamos ter para continuarmos relevantes no mundo com a inteligência artificial. E aí ele fala que já tem isso. O autor fala que a gente às vezes fica colocando medo na ferramenta, porque a ferramenta, cara, quem vai determinar isso é a nossa ética. A ferramenta é só uma ferramenta. Então esquece esse negócio de exterminador do futuro, né? Que vai tomar conta e destruir o mundo. Isso, o que vai impactar a sociedade é a ética sobre a qual a gente vai usar essas ferramentas. Porque, no final das contas, ela é só uma ferramenta. Então, e eu achei muito legal essa ótica dele. Porque é realmente isso. A gente como se a gente criasse uma entidade externa, né? E falasse assim, a responsabilidade é da tecnologia ali, da inteligência artificial. Mas, na verdade, não. Somos nós, é como nós fazemos uso dela. Então, um aluno da Escola das Nações, ele precisa entender isso. Ele precisa entender que é uma ferramenta e que ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Então, todos os meus e-mails, antes de mandar, eu passo por ela. Fazer uma revisão do inglês, revisão do português, assegurar que o uso está correto. Super simples, assim. Então, facilita. Antigamente a gente tinha uma estrutura de revisão montada na escola. Agora não precisa, a gente consegue passar através da ferramenta. Super rápido, super ágil, né? Não quer dizer que ela está escrevendo os e-mails por mim. Não é isso. O meu estilo de escrita vai permanecer. Mas às vezes se eu tinha alguma insegurança, tinha que passar por um revisor, agora eu tenho autonomia para fazer esse processo sozinho, né? Gramática se resolve ali, né? Então, algumas coisas no mercado vão desaparecer. Então, a pessoa que trabalha com revisão de texto pode procurar outra área. Não, pode procurar outra área. Não tem escolha. Tradutor também, só questão de tempo. Né? Não, justamente. Então, existem mercados que vão desaparecer, né? E aí as pessoas precisam se reposicionar. A primeira coisa é aceitar, né? A pior coisa que tem é você ficar negando.
e buscando outras formas, porque como é que o futuro vai ser, eu não sei dizer. Ele realmente, assim, acho que a inteligência artificial, ela é uma daquelas ferramentas que ela realmente vai ser o que nós éramos antes dela e o que nós seremos depois dela. Mas essa construção desse futuro, ele vai demandar da gente muito mais consciência e desenvolver habilidades socioemocionais, porque algumas coisas tácitas, práticas, elas vão deixar de ter valor agregado, né? Simplesmente vão ser assim. Então, e a capacidade de produtividade humana vai explodir também, né? Eu lembro que vi um comercial na televisão, vi no Twitter, na verdade, hoje não é mais Twitter, né, no X, que era assim, era uma propaganda americana de computador. E aí falava assim, o trabalho, que mostrava as pessoas correndo na praia e se divertindo. Falava assim, o trabalho que você gastava o dia inteiro para fazer, você vai fazer em 1 hora. Então a mensagem era que assim, agora que você consegue fazer o trabalho todo em 1 hora, você tem o resto do dia para curtir. A gente sabe que não é verdade, né? Na verdade, sempre que potencializa a capacidade, a gente acaba querendo fazer mais. Então, não é que agora a gente vai trabalhar menos horas. Na verdade, a gente vai ser mais produtivo com as horas que nós temos. Então, isso gera progresso, gera desenvolvimento. Então, recebi vindo para cá um artigo de um dos meus coordenadores falando que sai uma nova atualização do ChatGPT, que agora faz análise de PDF. Então, mais potencial, mais potencial, mais potencial. A gente estava discutindo... Parece que tá só acelerando, né? Cara, não tem jeito, não tem jeito. Então, por isso que eu falo assim, é difícil você falar o que o futuro vem, né? É muito difícil. Então, você fala, pô, escola. Então, para que eu vou educar meu aluno? Para qual futuro eu tô educando meu aluno? Para saber entender que é uma sociedade em evolução, que você vai precisar ter valores éticos e morais bem estabelecidos na hora de tomar decisão, né? É saber ser inovador, é ser empreendedor, né? Que são algumas das coisas que a gente ainda, como Brasil, precisa evoluir bastante em termos de educação das nossas crianças. Né? Até se a gente quiser realmente se posicionar no mundo como um agente atuador, ativo no processo, né? Sim. E não ficar passivo. Complementando, a inteligência artificial vai cada vez mais evoluir em resolver os problemas técnicos pra gente, né? Mas ainda tem os problemas assim, de relacionamento, de sinergia que a gente tem com os nossos colegas. Problemas que não... Ainda tem muito problema ainda para resolver, que não está resolvido ali na inteligência artificial. E essa é uma tendência que veio. Além disso, durante a pandemia, o mundo digital ficou muito mais internacional, né? A gente se imergiu cada vez mais no mundo digital e ficou mais fácil fazer a internacionalização, né? Se antes a gente não entrava no... não sabia o que era Zoom, muito pouca gente sabia o que era Zoom, Google Meet, essas ferramentas, pouca gente usava isso. Depois, todo mundo foi forçado a usar, inclusive dentro de sala de aula. Então, eu imagino que, a partir de agora, o mundo está cada vez mais acelerando também a internacionalização, né? E volta no grande diferencial da Escola das Nações, que é preparar o cidadão, não só um cidadão de bem, mas também um cidadão global de bem, né? Perfeito. É entender que o mundo é a nossa casa, né? Não o Brasil, não os Estados Unidos, não, mas o mundo é a nossa casa, né? E acho que tem alguns aprendizados que a gente precisa evoluir ainda, né? Que as dores de uns tem que ser as dores de todos, né? A gente vive situações mundiais muito complexas que se acontecem num lugar do mundo, tem grande relevância, se aparece no outro, não existe relevância, mas na verdade, né, a leitura da Escola das Nações é que todos somos relevantes, todos somos filhos do mesmo Deus, né? Então precisamos ter essa visão, essa sensibilidade. Daniel, você trouxe várias coisas que são assim muito relevantes, que eu acho que é um diferencial. Tenho certeza que quem estiver acompanhando, que vai acompanhar depois, vai ficar encantado com toda a tua fala, muito bacana. Tem algum outro grande diferencial quando as pessoas buscam a Escola das Nações, que vocês apresentam, que vocês comumente mostram, esse aqui é um dos nossos diferenciais, ou esse aqui faz parte da nossa pedra angular, que você queria falar com a gente aqui e compartilhar? Acho que a gente falou, né, da questão dos valores fundamentais, isso é com certeza o nosso principal diferencial, mas acho que a educação internacional, o padrão internacional de educação, que permita realmente o aluno ampliar as opções, né, e também essa questão da convivência com o ambiente internacional, de várias culturas, e aí você conseguir desenvolver no aluno uma leitura de que não é certo e errado essas questões culturais, né? Algumas coisas sim, mas
em grande parte, uma questão de uma leitura muito própria, é só diferente, né? Uhum. Buscar entender o porquê as coisas são do jeito que são, né? Então, isso é muito importante. Porque a probabilidade de que nas nossas carreiras que essas crianças vão ter a oportunidade de conviver com outras pessoas de outros lugares do mundo, né, é fundamental. Existe uma fala, eu não sei de quem é, que fala que as pessoas são contratadas pelas suas capacidades profissionais e demitidas pelas suas inabilidades Sim, sociais, né? sim. Então, uma dessas características que vai ganhar valor é essa capacidade. Pensa, você trabalhar num grupo multidisciplinar com pessoas de vários lugares do mundo, saber navegar essas Um muçulmano, um diferenças. japonês, um judeu, um russo, um americano, todo mundo compartilhando junto, né, da mesma E você experiência. poder se posicionar, navegar, entender o racional por trás disso, é algo que a gente que a Escola das Nações faz muito bem, E né? respeitar o diferente, né? Que às vezes o cara faz uma coisa diferente, você, pô, não casa bem comigo, mas você entende. Não, é de uma outra cultura, de uma outra nação, né? Muito legal. É isso, acho que, não sei, acho que isso representa bem o que é a Escola das Nações hoje. Rigor acadêmico, socioemocional, questão dos valores fundamentais, internacionalidade, são coisas que representam bem quem somos. Escola das Nações. É o próprio nome diz, né? Que legal. Aqui em Brasília, vocês estão onde? Nós temos duas unidades, as duas ficam localizadas no Lago Sul, uma bem do lado da outra, ali na QI 21 do Lago Sul, é o nosso campus sede, nós temos lá, e logo ao lado, na subida ali da 23, em direção ao Jardim Botânico, nós temos o campus dedicado à educação infantil, né, que fica lá do maternal ao primeiro ano, espaço grande, aberto, bem bacana. Daniel, o que que você mais atribui na sua personalidade, no seu jeito de ser no trabalho, de você ter conseguido crescer na carreira na Escola das Nações? Ai, cara, pergunta difícil, falar da gente é difícil, assim. Cara, eu só sei que eu busco fazer o meu melhor, assim, né? Então eu tive uma oportunidade, assim, a diretora executiva anterior, a Miss Lisa Purse, acho que ela acreditou muito no meu potencial desde sempre. Então sempre que eu propunha alguma coisa diferente, ela falava, bora, bora. Então é um pouco que a gente vê hoje como mentor, sabe? Ter essa mentoria, mas era mentoria dentro da própria empresa, né? E é um pouco do que eu busco hoje promover dentro da instituição, né? A gente tem alguns profissionais jovens, mas com muito potencial. E acho que o meu papel Sou muito fã do Simon Sinek, sabe? Ele Sim. é um cara que, para mim, sabe muito, entende muito dessa nova realidade de mundo corporativo, né? Então, ele é uma leitura de... o meu papel é assegurar que as pessoas tenham o que elas precisam para fazer o trabalho dela da melhor forma possível, né? Porque se a pessoa está contratada para cumprir com aquela função, é porque ela é a melhor pessoa para fazer aquela função. Então, não é meu papel ficar colocando as pessoas em caixinhas e falar, você faz isso, você faz aquilo. É óbvio que a instituição tem seu planejamento, tem seu trabalho de longo prazo, né? Mas dentro desse escopo, cara, vai lá e voa, faz seu trabalho, né? E como é que eu tô sempre assim, o que que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? O que que você está precisando para poder fazer, né? Então acho que eu herdei um pouco isso do trabalho da Lissa, né? Que foi fundamental na minha carreira, porque os 17 anos anteriores, a escola estava sob a direção dela, né? Então, foi ela que me deu essas oportunidades, acreditou em mim. E, Essa é uma das fundadoras? não, É uma ela é uma diretora. diretora que foi executiva também. E muito trabalho e muita dedicação. Eu acho que não existe força maior do que o trabalho duro, assim. Acho que, lá, cara, trabalho. Então eu não tenho medo de trabalho, trabalho bastante, eu gosto do meu trabalho, apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pela minha equipe, assim, cara, quando você tem uma equipe boa, tudo fica mais fácil. Então, eu tenho que agradecer, assim, se a Escola das Nações é o que é, se de alguma forma eu sou visto como um gigante, na verdade eu sou só uma ferramenta muito pequena dentro de uma estrutura muito maior de profissionais excepcionais. Então, assim, a galera ali, você olha pro pessoal, você olha pro lado, nos desafios, fala assim, tá todo mundo ali, são pessoas apaixonadas pelo que fazem, sabe? Dedicadas, profissionais, assim, excepcionais. Então, isso é uma coisa muito legal. Então, assim, é isso também, é expor, olhar para os alunos e saber que eles trabalham ali com um grupo de professores dedicados, né? Que amam o que fazem, que amam a instituição, sabe? Que Uhum. muitas vezes eu ouço isso, assim, sabe? Eu escolhi a escola para mim, né? Para trabalhar. Então, ter esse sentimento forte de comunidade. Eu sou só um elemento nessa comunidade, né? Legal. Para resumir aqui, eu vou falar que é um propósito, senso de propósito muito grande, né? Que você se identifica com o que você faz, gosta do que você faz na escola.
e tem a dedicação de estar lá, de crescer na carreira. E tá agora formando lideranças, né? Acho que essas 3 coisas aí foi o que eu mais tirei dessa fala do Daniel. Então, e todo o mérito vai para o grande líder que consegue formar outros líderes, né? Então, A gente precisa sempre caminhar para uma estrutura onde nós possamos se tornar obsoletos, assim, né? Não obsoletos, mas se você constrói uma estrutura que ela é dependente de você, você está errado. Você tem que realmente... porque todo mundo, né? Tudo na vida é cíclico. Sim. Então, meu ciclo na escola é longo, né? 19 anos, mas um dia ele vai se encerrar também, tenho certeza disso. E eu acho que o meu objetivo nesse dia, olhar para trás e falei, tá pago, fiz o que tinha que fazer, fiz da melhor forma possível. A instituição está montada de uma forma que ela pode se perpetuar, e eu vou ser só uma parte dessa história bonita, né? Mas que deixar esse legado de construção, de evolução, de sustentabilidade, né? Pensar para os anos além da nossa gestão, para que isso possa se perpetuar. você mencionou o Simon Sinek. Tem algum vídeo, algum livro para recomendar dele? Todos. Leia todos. Leia tudo, consoma todo o conteúdo. Siga o cara na internet, assista os vídeos no YouTube, compre todos os livros, porque o cara é excepcional. É desafiador, né? É uma coisa o livro, outra coisa é você pôr na prática no ambiente de trabalho. Gente, é difícil trabalhar com gente, né? E a escola é um ambiente interessante porque o seu tomador de serviço está dentro da sua empresa, né? Ele está lá dentro. Então, são 2 grandes desafios, né? Primeiro você está... o cliente, que é o aluno, ele é aquilo mais querido pelos pais, né? Então, mexe com os nossos filhos, mexe com a gente, né? Sim. E outra coisa é que o seu filho está lá dentro do ambiente da escola, né? É diferente de muitos mercados que o cliente está lá fora, né? Uhum. Então, é desafiador, mas as propostas que o Simon traz, sabe, é muito bacana. Então, Leaders Eat Last, né, que é muito importante a leitura. Why, né, da questão do propósito, Start with Why, se não me engano. Start né? with Why. Muito importante também, para você pensar, se você quer querer empreender, acho que, né, se você está querendo empreender, abrir um negócio, dá uma lida nesse livro. Né, para você não trocar, porque facilmente você troca as coisas, né? Você pensa às vezes no que você quer fazer, como você quer fazer. Eu vou abrir, sei lá, uma padaria porque eu quero fazer pão. Tá, mas por quê, né? O porquê da padaria? Porque aí, nesse caso, nesse exemplo, pode virar commodity, né? Pão. Não, mas se é só padaria. E a gente vê um pouco disso hoje em dia, né? As empresas focando na experiência, né? Quando você vai... Não sei se eu posso falar o nome de... Pode. Pô, você vai... Não tenho nenhum vínculo com eles, mas você vai ali no café, aquele Café e um Cheiro, ou no Ernesto. É muito mais do que só o que é servido ali. É a experiência que se busca proporcionar, né? E eu tenho muito dessa leitura, assim. Eu gosto de ver qual é a jornada, o que você está buscando oferecer, né? O porquê que você existe. Então, empreendedores desse meu Brasil que a gente tanto precisa, leiam esses livros para vocês começarem bem, começarem certo. Ou se você já empreende, é importante para você também não ter crise existencial. Fala, mas por que eu faço o que eu faço? Lê o livro, ele ajuda você a refletir sobre isso. Em português a tradução é essa mesmo, hein? Comece pelo porquê, Simon Sinek. Simbora, mano, velho. Fica a dica para os empreendedores. Chegou o nosso horário já? Foi rápido demais. Bateu o gongo ali. Daniel, muito obrigado pela conversa de hoje. Foi sensacional, aprendi muito. Aprendi a história da Escola das Nações, que eu não conhecia, realmente estava muito ignorante ali sobre a crença Barral e toda a história. Sua história de vida também é muito, muito legal, né? Profissional, e aprendi bastante agora sobre liderança também. Então, muito obrigado pela conversa de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer. Minha primeira experiência como podcast, espero que tenha me comportado, esperado. Foi ótimo. Mas foi muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Tem 2 recados aqui, ó. A Ingrid Ponks botou aqui, que exposição inspiradora, parabéns. E não sei porque o YouTube, já atualizei várias vezes aqui, não botou o nome da pessoa, vou até pedir perdão, só tem o seu rostinho aqui, é uma mulher, mas não tem o nome, mas tá escrito assim, ó. Parabéns, Daniel. Fala incrível para descrever a alma da Escola das Nações e tudo o que ela oferece de diferencial no âmbito da educação.
Você é um grande líder e gigante de peso. Ó, Aí, Porra, fico e até botou sem graça. aqui hashtag Proud to be Nations. É isso aí. demais. É a nossa hashtag, Proud of Pessoal the da Nations. comunidade aí. Muito nações. legal. Daniel, prazer imenso, cara. A gente fica sempre muito feliz, né, Edson, em saber que tem pessoas tão sérias, tão engajadas, com um propósito tão claro e com tanto amor pela profissão e pelos jovens, abraçando essa missão que é a educação. Parabéns pela tua história, por quem você é, cara. E a gente fica feliz e mais esperançoso para um futuro melhor, porque pessoas como você estão aonde deveriam estar. Parabéns. Parabéns a vocês por criarem esse canal, por criarem essa oportunidade, né, que a gente possa falar desse tema tão relevante que é a educação nesse país. Obrigado, amigos. Muito bacana. Fala do Gigantes, onde o pessoal confere. Vamos lá, Edson Agatti. Segue a gente lá no Instagram, Gigantes da Educação. Temos os episódios completos estarão também no Spotify e no YouTube, no nosso canal. Todos eles têm o nome Gigantes da Educação. É fácil encontrar a gente. Maravilha. Ó, quem mandou esse último recado do Proud to be Nations foi a Ana Dalmasquil. Minha esposa. Por favor, esse é o momento, Daniel, ali. Muito bom. Essa é a linguagem internacional. É fundamental, cara. Todo mundo precisa de a família é tudo, né? É isso aí. Muito bacana. Pessoal, a gente vai pro rápido break. Daqui a pouquinho a gente volta com uma dupla. Kênia Reis, pela primeira vez aqui no Doses Milionárias, e Theo Corso. Elas vão estar falando hoje sobre síndrome da heroína. Vamos entender esse trem aqui. Vai ser um papo muito bacana. Daniel, obrigado demais. Prazer. Parabéns. Edson Agatti, valeu, que show, hein, Obrigado, cara? Léo. Show demais. Show demais. Rápido break, pessoal. A gente já volta.